E aí pessoal, tudo bem com vocês? Cara, eu espero do fundo do meu coração que sim, porque hoje voltamos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez pro penúltimo episódio de Criaturas no Comando, nova série do James Gunn na DC. Esse episódio aqui é um dos meus favoritos, então sem mais enrolação, já deixa o like aí e vamos pro vídeo. Só recapitulando um pouquinho o episódio anterior, essa tarefa foi mandada para Polockistan matarem a princesa, só que em um dado momento os soldados descobrem isso e resolvem atacar essa tarefa. Eles então revidam o ataque e conseguem fugir. O episódio acaba com cada um deles indo para um lugar diferente. Frank e Flag estavam investigando aquela professora lá que sabia muito sobre Themyscira e acabaram descobrindo que na verdade ela estava morta e o cara de barro estava se passando por ela. Após uma briga entre os três, Flag acabou muito ferido. Agora podemos ir para este episódio. Este episódio já começa mostrando um pouquinho da Gotham do DCU e eu gostei bastante dessa estética meio gótica, trevosa. Curti. Foi um pequeno vislumbre, mas eu gostei. O episódio mostra também um rapaz loiro fugindo de alguns caras. A gente a princípio não sabe quem é, mas logo é nos mostrado que esse rapaz é na verdade o Dr. Fósforo. Só que antes dele virar o motoqueiro fantasma da DC, ele estava fugindo dos soldados, ele estava fugindo da galera, mas infelizmente ele acabou sendo pego. E um rapaz que parece muito com o Rei do Crime, toda a estética dele, fala que não adianta fugir porque ele foi pego. O flashback então acaba e a gente vê o Fósforo fugindo dos soldados. Lembra que no último episódio, todos eles estavam fugindo dos soldados para poderem cumprirem a sua missão, que é matar a princesa? Enfim, eles continuam fugindo. Após mostrar o Dr. Fósforo, em vez de nos mostrar como está a situação da Nina, a Nina estava com muito medo e também estava fugindo, até que ela acabou se deparando com a noiva. Ambas se encontraram, só que os soldados estavam chegando. Tentando encontrar um lugar para ficarem protegidas, elas acabam entrando aí em um lugar onde muitas mulheres trabalham muito duro. Elas então entram dentro daquele local. As mulheres que estavam lá ficam um pouquinho assustadas, tentando entender o que estava acontecendo. Que a líder dessas mulheres, a Cafetina, fala que elas deveriam sair dali. Estranham toda aquela situação. Então os soldados acabam batendo na porta. A noiva fala o seguinte: se você falar para eles que estamos aqui, vamos acabar com vocês. A chefona então não revela para os soldados que a noiva e a Nina estavam com elas. Os soldados então entram e questionam se aconteceu alguma coisa estranha, mas elas não revelam nada e eles resolvem ir embora. A chefona lá então sugere que elas agora podem ir, mas a noiva e a Nina falam que vão ficar mais um pouco por precaução. Afinal, elas não querem ser pegas. Cena então corta e agora vamos para Amanda Waller e o nosso John Economus no hospital. Alguém ligou para Amanda Waller falando que o Flag estava em um estado muito grave. Ela então extremamente preocupada com ele, tentando entender mais ou menos o que aconteceu. O médico responsável fala que ele foi atacado por um monstro. Aí rola umas piadinhas aí de qual monstro poderia ter sido esse. Várias referências aí no mundinho do terror. A cena corta e adivinha, Frank está em um avião com seus amigos, se é que vocês me entendem, indo para uma viagem lá para Polockistan para reencontrar a sua noiva. Uma viagem muito amigável. Quem viu a cena sabe do que eu tô falando. Tava todo mundo fugindo dos soldados, o Doninha também tava. Inclusive, ele acaba encontrando alguns lobos. De início, eu achei que ia rolar alguma luta entre eles, mas na verdade não. Quando o Doninha pega um graveto e joga para um dos lobos pegar, e ele vai lá e pega e traz de volta pro Doninha. Todos eles começam a brincar e é bem divertida essa cena. Eles acabam se tornando amigos. Agora voltando pro Fósforo, ainda fugindo dos soldados, ele acaba invadindo uma casa. Assim que ele entra nessa casa, ele pega um quadro de uma família bem feliz e ele acaba relembrando da sua. Mais uma vez temos um flashback dele antes de se tornar um Fósforo. Sandri, que é o nome dele, antes de tudo isso acontecer, um cientista, trabalhava para algumas pessoas bem malvadas. Nesse flashback a gente pode conhecer um pouquinho mais sobre o cientista Alexandre, que é o nome dele. Temos ver ele feliz com seu filho, brincando com ele, e logo depois ele tentando convencer a esposa dele a trabalhar com essas pessoas que ele estava trabalhando. Não era uma ideia ruim e que ele precisava disso. Ele tenta convencer ela de alguma forma e ela não gosta muito da ideia. E ela estava certa, porque uma cena depois é mostrado que as pessoas que contrataram Alexandre acabam matando a sua família. Não apenas isso, eles também querem culpá-lo por isso. Pegam o DNA do rapaz e colocam na cena do crime, pra quando a polícia encontrar aquele corpo, fizerem toda a investigação e saberem que quem matou a própria família foi o Alexandre. Algo bem cruel e frio. Então a cena volta pro presente e nos deparamos com uma criança olhando pro Fósforo. Acaba perguntando se ela quer comer, se ela quer fazer alguma coisa. Dando pra noiva e pra Nina, elas ainda estão dentro daquela casa de mulheres muito trabalhadoras. A Cafetina falando que alguns homens gostam de algumas coisas diferentes. A noiva rejeita e fala que ela se respeita muito pra fazer esse tipo de coisa. A chefona lá rebate dizendo: será mesmo que você se respeita tanto assim? Que aparentemente o trabalho dela é matar pessoas. Elas acabam tendo uma conversa ali e o clima esquenta bastante entre elas. Na hora que possivelmente ia rolar uma luta, alguém bate na porta. Era dois caras bêbados. Leva uma das meninas pra cima. Pra cortar um pouquinho desse clima tenso, o episódio mostra mais uma vez o Doninha brincando com os lobos. É uma cena pequenininha, mas bem fofa. E eu fiquei bem feliz depois de tudo que o Doninha sofreu. É muito legal ver ele brincando um pouquinho e sendo feliz. Mas a felicidade durou pouco, porque agora voltamos
voltamos pro Fósforo. Então temos mais um flashback. O que podemos entender? As pessoas que contrataram o Alexandre não conseguiram os resultados esperados. E é exatamente por isso que eles estavam punindo o Alexandre por isso. O plano do chefe era fazer com que a polícia pensasse que o Alexandre matou sua própria família e depois acabou tirando a sua própria vida. Então eles colocam o Alexandre dentro daquela máquina a acabarem de vez com ele. Só que acaba acontecendo outra coisa. A pele do Alexandre acabou sendo coberta de areia radioativa e entrou em combustão com o calor e o atrito, o que acabou dando para ele uma aparência de um esqueleto brilhando em chamas radioativas. A gente sabe, ele continuou vivo, agora todo deformado, com muita sede de vingança. Voltamos então pro presente. A criança estava sorrindo, mandou ele de esqueleto e ele brinca falando que de certa forma ele também tá sorrindo. Aí o episódio dá um close na cara dele e fala assim: mas eu não estou. Novamente tentando criar aquele clima tenso, só que era impossível alguma coisa ruim ali acontecer, ainda mais depois que a gente descobriu que ele era pai, como eu já mencionei anteriormente. Voltando mais uma vez pra Nina e pra noiva, um dos bêbados que subiram na verdade era um meta-humano e ele estava sendo violento com uma das mulheres. Stefana vai lá tentar resolver a situação, mas ela também não consegue e acaba apanhando desse meta-humano. Nina então chega para tentar resolver a situação e dá uma garrafada no rapaz. Sorte, a noiva também vai. Ela consegue dar uma surra nos caras, uma surra bem violenta mesmo, caralho, muito violenta. Após ambas ajudarem moças que estavam precisando, elas vão embora. E engraçado que nesse episódio a noiva fala que a Nina não é amiga dela. A Nina sabe que a noiva se importa com ela, mesmo a noiva negando o tempo inteiro. Voltando mais uma vez pro Doninha, ele estava lá dormindo com os lobos e acaba sonhando com uma criança que um tempo atrás ele tentou salvar. E essa criança se parece muito com a princesa. Inclusive também brincou com ele no episódio 1. Mas esse sonho ele entende que ele não pode ficar ali com os lobos porque ele tem uma missão a cumprir. Então, bem tristinho, ele acaba indo embora, deixando os lobos lá. Voltando pro nosso Fósforo, e tem uma sequência insana dele se vingando de todo mundo que fez mal pra ele. Caras, como foi bom ver ele, sabe, literalmente queimando todo mundo que fez mal pra ele. Obrigado, obrigado. Foi uma delícia ver isso. Essas pessoas cruéis mereceram muito isso. Pode destruir todo mundo que fez mal pra ele, literalmente. Ele fala pros rapazes lá de Gotham que ele agora vai tomar o lugar do antigo chefe dele, já que agora ele não tá vivo e ele é muito poderoso. E de certa forma ele consegue. Temos ver ele cometendo diversos crimes, ganhando muito dinheiro com isso, só que a gente não pode esquecer que ele estava em Gotham. Quem também tá em Gotham, pessoal? Nosso camarada aqui, ó, o nosso Batman. E aí temos mais um vislumbre do Batman, a série de Criaturas no Comando, inclusive o Batman com a cuequinha. Temos mais um vislumbre do Batman dentro da série. Podemos ver um pouquinho do seu visual, lembra bastante o Batman da série animada. Lembrando aí que o James Gunn falou recentemente que os trajes mostrados nessa série não necessariamente vão ser os mesmos trajes do live action, que ele também não descartaria que poderiam ser trajes parecidos ou até mesmo os mesmos, como por exemplo o traje do Superman apresentado no episódio 4 é o mesmo traje do Superman do filme. O traje do Pacificador e do Vigilante também são os mesmos trajes apresentados na série Pacificador. Então pode ser que vamos ter aí um Batman de cuequinha na DC, muito em breve, será? Enfim, voltando pro episódio, o Batman capturou o Dr. Fósforo e por isso ele estava preso no início da série. O flashback então acaba e podemos ver o Fósforo brincando com a criança, vendo que toda aquela tensão durante todo o episódio não era pra nada. Óbvio que ele não ia fazer nada, poxa, ele já foi pai, ele sabe que não faria nada com esta criança em específico. Então, os pais dessa criança acordam, ficam assustados com a situação, mas aí ele pergunta: onde é que fica o castelo? A mulher aponta: fica pra lá. Então ele devolve a criança e resolve ir embora. Um dos soldados tenta entender mais ou menos o que tá acontecendo com a princesa, porque os monstros que tinham aparecido inicialmente estavam lá pra ajudar, eram amigos, mas ela explica que o Flag falou que agora eles não são amigos e que todos eles têm que se preparar. Amanda Waller continua esperando o Flag acordar, já que ele está em coma, ela pode tentar entender o que tá acontecendo. Podemos ver Nina, noiva, Doninha e o Fósforo se reencontrando, caminhando diretamente pro castelo, nos preparando aí para o último episódio que vai ser lançado semana que vem. Então pessoal, tô muito feliz aí, mais uma análise de episódio aqui no canal. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Semana que vem teremos o último episódio e aí vem nossa última análise. Então um beijão pra todo mundo que ficou até aqui. Vou deixar a meta de 20 likes. Comentem o que vocês acharam do episódio e vejo vocês semana que vem. Fui!